onde acompanhas assuntos que dizem respeito a adolescentes, jovens e a sociedade no geral, onde destacamos o uso consciente do preservativo, igualdade de gênero e não o consumo do álcool. Essa é a nossa cena. A vida é muito bela e temos que viver. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa cena podcast. E hoje vamos conversar com o gestor cultural Marfo Manissa. Vamos falar do papel dos músicos na conscientização do consumo de drogas por jovens e adolescentes. Todos os dias ouvimos música, seja por vontade própria ou de forma involuntária, e é mesmo para compreendermos melhor como é que estes mesmos músicos podem contribuir de modo a passar estes valores à nossa juventude. Marfo, seja bem-vindo à nossa cena podcast. Muito obrigado, Matilde. Eu sou Marfo Manissa, gestor cultural, e falar desse tema é muito importante para mim, uma vez que um dos assuntos que eu mais abordo nas redes sociais é exatamente sobre músicos e a preponderância dos músicos no papel dos jovens, ou o papel dos músicos na ideia geral de drogas, ligação com os que lhes seguem, né? É muito importante. Por quê? Porque nós podemos analisar, primeiro numa perspectiva macro, que nós temos o fã que escuta a música por gostar da música, da vibe, e depois temos do outro lado uma pessoa, que essa pessoa tem sonhos e tem aspirações que em algum momento esses sonhos são catapultados com o que ele ouve. Nós podemos não acreditar, mas a música também contribui no que nós somos como pessoas. Por exemplo, se eu escuto muito jazz, terei um tipo de comportamento. A música influencia também no nosso comportamento. Se eu escuto muito panza, terei um tipo de comportamento. Se eu escuto muito funk, excessivamente. Então, por isso que a maior parte dos pais encarregados de educação dizem que existe um tipo de música que eu não deveria passar na minha casa. E eles proíbem alguns canais ou tipo de artistas que dizem esse artista tem conteúdo obsceno. Então, fazendo essa introdução, acredito que podemos olhar o artista como uma espécie de disseminador de boa nova. Por quê? Porque se o artista canta só por cantar ou canta só para entreter, não tem algo que chamamos de música com mensagem, nós acabamos tendo em algum momento uma geração que está cheia de influenciadores, artistas e personalidades que não agregam valor. Então, a importância de nós termos artistas que estão conscientes de que a sua música deveria transmitir uma boa informação e deveria influenciar, para que nós não tenhamos, de algum modo, crianças e jovens metidos nas drogas, desculpa a redundância, muito importante. Então, por essas e por outras, é que acredito que esse tema é importante. E eu gosto muito da sua introdução, principalmente quando toca nos próprios estilos musicais, porque nós acabamos tendo aqui o hip hop como sendo um estilo que é muito, muito conotado e que os pais, principalmente encarregados de educação, acabam banindo. Mas se formos a ver, é a paixão primária deste mesmo adolescente. Ele começa por, como é que chama, freestyle nas escolas e tudo mais, e depois a gente descobre que tem uma paixão mais por ritmos mais calmos e melódicos e tudo mais. Daí o impacto desta mesma música na formação de valores. Ok, e a deixa sobre o hip hop é interessante. O hip hop teve uma evolução que fez com que agora nós tenhamos bounce, mas o hip hop não nasce exatamente desse tipo de música com batidas fortes e a repetição do drums. Nós tínhamos mais um hip hop mais calmo e que nós ouvíamos mais a voz do artista e não o beat. Quando nós temos agora, por exemplo, quando aparece Young Thug e Guna e outros, nós agora começamos a ter nos países palopes, por exemplo, Bander e outros que fazem música para entreter, mas aquilo ainda é hip hop. Foi uma evolução do underground. O underground começaram a tentar comercializar o underground, e os produtores, DJs, etc., foram chegando naquelas batidas que repetem muito a bateria. Assim como aconteceu, por exemplo, com a Mapiano, que é a evolução do Kwassa. Então, se nós olharmos para isso, quem nasce mais ou menos na geração Z, Y,
não tinha como pensar fora do que encontrou. A única forma de nós, por exemplo, fazermos algo diferente é pensar diferente. Mas nós sabemos que a maior parte das pessoas segue a manada. Então, se artistas não estão a produzir músicas conscientes, nós também vamos ter poucos valetes, poucos azagaias e etc. Vamos ter muitos banders por aí. E não estamos a dizer diretamente que bander não faz música consciente. A música para entreter, simplesmente para entreter é importante. Mas também temos que concordar que 90% das músicas dele influenciam para, por exemplo, a pessoa estar fora de si. Meio que não escuta lúcido. Voltando para o nosso tema, drogas. A maior parte das pessoas escutam, devem abanar com muita agressividade da cabeça, devem mexer com muita agressividade do corpo. Então, ninguém em sua consciência vai mexer a cabeça com muita agressividade estando lúcido. Então, une-se o útil ao agradável, evento, drogas, adrenalina. Então, esse trio faz com que eu, pessoalmente que não consumo álcool, esteja num ambiente que a vibe é essa, de rock, de bounce e etc. Eu esteja também um pouco naquela vibe e acabo consumindo alguma coisa. Pode ser um energético, pode ser etc. Mas tudo acaba caindo no ponto, drogas. Então, por essas e por outras é que nós temos que meter valores que nós sabemos que gostaríamos de colocar para os nossos filhos. Como, por exemplo, eu canto para a prosperidade, assim como nós vimos Goroane, nós vimos Stuart e outros artistas, que a música dele vai perdurar. Algumas músicas de Mr. Bau também vão perdurar. Digo algumas porque existem músicas que não podemos colocar em viva voz, porque a música não só tem ou talvez tenha algo obsceno, mas tem uma mensagem que te leva para um lado. Ou ele estava a responder a alguém e ele tinha que ser um pouco agressivo, etc, etc. Então nem todos os músicos conseguem ter um repertório inteiro de boa música. Então, se nós conseguimos extrair do músico, e a sociedade também é culpada, porque a música que mais toca em nossas casas é exatamente aquela que faz com que a criança tem que abanar a bunda, e etc, etc. Então, todos nós somos culpados. O músico é culpado, e se o músico canta uma música que não deveria cantar, e nós tocamos, a culpa também é nossa. E Murphy, já mesmo olhando nesta implementação de valores e tudo que o Murphy esteve aqui a dizer, como é que nós podemos usar esta mesma música como ferramenta para educar? Aí já vamos entrar para o processo de produção da própria música, a composição, e falou aqui do estilo musical, sim, que exige muita adrenalina e tende a abanar muito a cabeça para poder se enquadrar e curtir a vibe que a música traz. Mas daí eu já comecei a sentir dor de cabeça enquanto o Murphy falava, e é mesmo neste estilo de música, o trap, exato, que nós acabamos não encontrando um conteúdo muito bom para reencaminhar, por exemplo, esta música para um jovem ou um adolescente, porque há também este processo de reencaminhação. Os jovens, os adolescentes principalmente, acabam ouvindo um estilo que o pai ouve de forma primária, isto é, elementar. Acaba por ouvir o estilo que o pai ouve, mas depois as ruas também trazem um pouco de tudo. Então, como eu disse logo no início, ouvimos por vontade própria, mas por vezes de forma involuntária. Agora, vamos à composição, produção musical. Como é que este artista deve compor de modo a educar quem lhe ouve? Aqui temos duas formas de responder essa pergunta. A primeira é simples, é só dizer que o artista deve estudar. Por exemplo, eu estive na Faculdade de Artes. Lá tínhamos várias áreas, que uma das áreas, por exemplo, era de artes plásticas. Os artistas que saem da faculdade, tendo feito artes plásticas, não pintam ou não criam da mesma forma que alguém que nunca esteve na academia. Porque eles têm bases. Eu, por exemplo, quando pensamos em repetição, pensamos em tudo que estava a dizer sobre essa questão, eu penso em Pavlov, que ele explica que, olha, quando tu repetes um comportamento, há muita probabilidade de aquele comportamento ser repetido. É como se fosse um efeito dominó. Então, se nós estamos a conversar, por exemplo, com a nossa avó, e ela diz, olha, se tu vestes de forma xixi, há muita probabilidade de sofrer assédio. E o homem, por mais que ele seja culpado por ter te violentado,
você também tem uma parcela de culpa. Por isso que nós criamos um enredo em torno de um acontecimento que não só temos a vítima, mas temos também o agressor. Os dois têm parcela, mas sempre recai para um dos lados, automaticamente. Então, quando vamos para a música, se nós levamos a música para o estudo, vamos ter criações, além de serem boas em termos de ritmo, temos também com boa mensagem. A maior parte dos artistas que eu estava falando aqui, por exemplo, sobre a Zagaia e outros, eles têm um pouco de estudo, que eles fazem com que eles criem algo diferente e eles unem a história do país. Por exemplo, a Zagaia criou muita música em torno do acontecimento atual. Acontecia algo com o governante, ele criava na hora algo espetacular, mas unindo o passado, o presente e o futuro. Por isso que as músicas dele tornaram-se atemporais. E olhando para a parte do estudo, depois nós voltamos aqui onde nós precisamos e usar a música como ferramenta de ensino, ferramenta de consciencialização e etc. Então esta ferramenta precisa de uns stakeholders à volta da música. Temos um problema, saindo da parte do estudo. Todo artista, ou a maior parte do artista moçambicano, não tem stakeholders à volta dele, que lhe ajudam a criar. Por exemplo, Dito criava a música do zero até ele meter a voz. A maior parte das músicas não eram hiper, mas quando ele começou a entender que ele precisava de um conjunto de amigos, podemos chamar assim, ele começou a criar uma música muito boa, ele sendo o diretor da música. Tínhamos alguém ali a colocar a parte dos beats, temos alguém ali no piano, temos alguém ali a explicar que olha, essa estrofe aqui não está boa, temos alguém ali a difundir a música, que era o cabeça da G-Pro, temos alguém ali, cada coisa tinha a sua pessoa a fazer. Então essa divisão de trabalho permite com que o artista também crie uma música que faz sentido ser criada. A música depois vira a ferramenta, porque este pensou, este fez, este fez. Manda aqui nossos artistas faz tudo. Se ele faz tudo, ele pode, por causa da ideia do nascimento, por exemplo, só viveu no bairro do aeroporto, há de ter algumas noções só que tem a ver com o ambiente dele. E essas noções vão lhe fazer ele criar uma música e ele achar que está boa. Mas às vezes aquela música não está boa. Precisa de alguns reparos na letra. Pode estar a falar algumas coisas que não deveria falar. Pode estar a introduzir alguns toques que não é do nosso povo. Então toda essa lógica dos stakeholders precisa ser metida para a música um dia ser tida como ferramenta. Este músico tem múltiplas funções. É entreter, é educar e, acima de tudo, influenciar. E daí vamos para lifestyle. Vida deste músico fora do palco, porque também importa muito para quem segue. Quem segue não segue só naquele momento em que lança uma música e ouve e depois para. Temos redes sociais em que é possível acompanhar o estilo de vida do artista constantemente. E, no entanto, este artista partilha um pouco daquilo que eu sei. Dia a dia. Sim, dia a dia e tudo mais. E temos os eventos que este artista pode frequentar, tanto quanto os seus próprios eventos. E temos também o processo de gravação. Temos aquela música que traz uma letra muito a ver com álcool, com cigarros e tudo mais. Drogas no geral. Sim. E, no entanto, este artista, no seu mundo real, também não é muito de consumir esse tipo de coisa. Ok, aí podemos recorrer à mercantilização, o comércio. O que acontece? Quando nós temos numa sociedade, por exemplo, nós nos espelhamos muito nos americanos. Os americanos, todos os vídeos, ou a maior parte dos vídeos, eles têm lá a mulher sensual, o homem cheio de dinheiro, carros luxuosos. Então, esse conjunto fez com que a maior parte dos países que espelham-se nos artistas americanos também pensassem que é assim que se vende música. O meu lifestyle como artista tem que ser igual àqueles que fazem o quê? Que expõem a mulher sensualmente, aparecem com dinheiro e eles têm carros de luxo ou estão numa mansão. Então isso permitiu com que nós não tenhamos agora, por exemplo, artistas reservados, porque os artistas estão naquela loja, quem não é visto não é lembrado. Então eles sempre querem aparecer, querem uma polêmica para poder
difundir a sua imagem da forma como ele viu no americano. Então, acho que é uma culpa mais focada no fora do que dentro. Então, se o artista entender que a minha imagem, por exemplo, eu gosto muito do Deltino Guerreiro, nunca se meteu numa polêmica e ele sempre está na dele, etc, etc. E a música dele também nunca tem uma mensagem obscena. Eu ainda vi um vídeo dele que aparece a beber ou a fumar, não sei se ele bebe ou fuma, entende? Então, nós acabamos valorizando mais este artista, mas o mercado não valoriza muito, porque o mercado vive muito de imagem. Se nós colocamos Deltino com muita qualidade, colocamos, por exemplo, o Bao, há muita probabilidade de Bao no povo ser mais evacionado. Por quê? Porque ele vendeu a ideia do americano. Bem vestido, carro de luxo, música sexual. Então, o Deltino está a vender qualidade musical. Somente. Exatamente. Musical. Se ele só tem qualidade musical, precisa de alguns itens para que ele seja evacionado. Porque nós olhamos, invejamos quem nós gostamos. Então, as pessoas gostam de ser Mr. Bao, não gostam de ser Deltino. Mas não sabem que ser Deltino te traz mais a lógica de música, que é cantar ao vivo com muita qualidade. Não que Mr. Bao não cante com a qualidade ao vivo, mas estamos a olhar para a questão de cantar ao vivo. Deltino é melhor, Asa Matoso é melhor, mas nós também temos grandes artistas como Mr. Bao e a Lisa James, que quando nós colocamos esses dois grandes artistas com esses dois jovens ganham em termos de qualidade musical, mas eles perdem em termos de ser conhecido. Por quê? Porque eles não adotaram a lógica americana. Então, drogas e tudo à volta acaba contribuindo para que os outros também se espelhem em ti. E como é que estes músicos, os nossos músicos, os moçambicanos, porque há também esta deixa que é muito importante, o jovem moçambicano espelha-se mais em artistas internacionais. Isto também é um fato. E no entanto, temos aqueles que espelham-se nos nossos artistas nacionais. Como é que este jovem moçambicano, ou como é que este músico moçambicano pode, da mesma maneira, trazer este conteúdo, passar esta mensagem, conscientizar este jovem ao não consumo de drogas através da sua música. Eu vou deixar aqui um exemplo. Enquanto eu falava, apareceu que é a música Geração Sucesso de Ardiles. Muito interessante. Espetacular. Muito boa, espetacular. Dá para dançar, dá para saber que, olha, eu estou numa festa para dançar, mas o meu futuro depende de mim, que é outra coisa. Mesmo um bloco também é espetacular. Que é uma outra coisa que atormenta o jovem, saber que o futuro dele depende dele. Exatamente isso. Ok. Primeiro, eu como gestor cultural entendo muito sobre o mercado da música, no sentido de não é só quem faz a arte. A arte também, muitas das vezes, eu fiz um artigo para a revista Talk. Acho que até hoje ainda tem no site deles, que eu estava a tentar responder à questão arte encomendas. Foi o tema do meu artigo. Interessante. Arte encomendas. E eu estava a explicar ali com base em alguns teóricos que a arte encomendada acaba perdendo aquele toque, a essência do artista, porque o artista está pensando em quem encomendou. Então, quando nós chegamos, por exemplo, na questão em que fizeste, nós olhamos para o artista como alguém que responde os anseios do povo. Quando o artista, por exemplo, começar a cantar só e só, por exemplo, se nós tivéssemos Ardil, só a cantar aquele estilo, daquela música, será que ele seria Ardil de hoje? Não sabemos. Porque ele às vezes faz músicas para corresponder o que o povo pede. Mas o povo não pede de forma verbal. É a reação. Por exemplo, o Mr. Cuca lançou uma música que fez muito sucesso há pouco tempo. Depois, Ardiles, Bao, Zico, Mabermude e outros estão a ver. Eles já, ok, essa música fez sucesso. O ritmo é assim. Ele vai ter com Nelson Tivani e com o DJ Angel. Diz eu quero algo mais ou menos como aquilo. Ele não podemos fazer como aquilo. Vamos fazer um toque teu. Eu disse sim, mas aquilo. A essência é aquela.
Você pode fazer coisas que só são minhas, mas o foco é aquilo. Por isso que teve um tempo que DJ Angel fez muitas músicas para todas as nossas divas iguais. Não sei se percebeste. Lorena, Matilde e todas. Marlene, quase que cantavam a mesma música de formas diferentes. Então, isso é muito culpa do povo. O artista corresponde aos anseios do povo. Então, quando o artista começa a corresponder só aos anseios do povo, ele depois começa também a perder a essência dele como artista. E todos os artistas que correspondem, mas com um toque deles, começam já a ser um nível acima do nível em relação aos outros. Por isso que nós temos, por exemplo, lá fora Asa, e temos Isa, temos essa Teams, temos artistas que elas, ok, estou a cantar esse estilo, mas tem um toque meu, que logo a escutar um beat sem voz, que nem sabes de quem é, você lembra, ei, essa é a Matilde. Depois entra uma voz diferente, você, como? Essa eu acho que talvez ela está a replicar a música da Matilde, ou da Beyoncé, ou não sei de quem. Por quê? Porque você já criou uma identidade que todo mundo foca em ti. É assim como, por exemplo, artistas podem criar músicas para consciencializar sobre drogas, fugindo do que a manada está a querer ou está a precisar. Se ele se consciencializa, ele estuda, ele tem esse propósito, ele diz, ok, eu quero falar sobre drogas, vou falar sobre drogas, não importa se o mercado não está a pedir sobre isso. Eu quero consciencializar as pessoas a não seguir esse caminho. Eu vou fazer, não importa se o mercado está a fazer uma coisa diferente. Nós agora temos um ambiente que o Panza não está a ser muito aceito, mas Hélio Beats revolucionou o Panza e está a fazer Panza da forma dele. Eu escutei a live dele com a Melanie, muito boa, espetacular. Aquela live já está quase 1 milhão de visualizações. Panza, mas quantos da idade de Hélio estão a fazer Panza? Quer dizer que ele fugiu da manada e acaba se destacando lá à frente. Então, se muitos pensassem assim, nós tiramos muitos Hélios. Quando Sherboy, por exemplo, começa a fazer vídeos, tiramos muitos Sherboys, etc. Sherboy, neste momento, está fazendo mais do mesmo. Mas teve um tempo que ele estava muito em cima porque estava a fazer coisas diferentes. Então, esse toque, sempre que eu vou colocando de crítica aos artistas, é exatamente para eles se consciencializar. Eles dizem, olha, eu posso fazer vídeos, eu posso fazer músicas, eu posso fazer estatuetas, etc., que estão focadas no meu propósito pessoal. E mesmo assim, ter um toque lá que o mercado também aceita. Não também fazer uma música como se estivesse a viver numa ilha sozinho. Por exemplo, podemos pegar um exemplo do Japão e China, que eles percebendo que, ok, nós, por exemplo, o Japão vinha da bomba atômica, a China vinha dos seus problemas, eles perceberam que nós estamos destruídos. Para nós destruirmos, não precisamos pedir ajuda, precisamos procurar bases internas para podermos um dia sermos grandes o suficiente para ajudar os outros. Pensa nesses países como se fosse uma pessoa que teve seus problemas e quer se reconstruir. Então, os chineses entenderam que, ok, nós precisamos reconstruir, precisamos ensinar até aquele cidadão pacato como é que nós cuidamos de nós mesmos. Os japoneses, é obrigatório qualquer pessoa que tu encontres na rua cumprimentar. Sempre. E quando tu não cumprimentas, eles entendem que esse não é nosso. Pode até ter olhos assim, mas se você não tem aquele comportamento, porque eles têm, eu esqueço agora o termo, que eles, a palavra quer dizer o seguinte, que tu não és daqui só porque és parecido. Tu és daqui porque tu comportas-te como nós. Então isso adota-se, tu emigras para um desses países e começa a ter comportamentos deles, eles já te têm como, esse é nosso. Porque esse já sabe como é que nós somos, entende? Em África é o Ubuntu, mais ou menos, é a evolução do Ubuntu, porque no início o Ubuntu é união, mas quando você evolui para um nível acima, é aquele teu vizinho, aquele teu primo distante, quando chega, ele já sabe que, olha, tem que mexer o autocolismo, tem que cumprimentar, tem que limpar tudo que ele tem, e etc, etc. Esse teu primo começa a ser uma pessoa muito mais chegada, quando ele comporta-se bem. Então, num nível grande, China e Japão fizeram muito bem, que agora eles já exportam comportamentos, não exportam só comércio.
Todo mundo, em termos comercial, no mundo inteiro, quer ser como os chineses, que é vender ao menor preço e ganhar muito. Mas como você vende isso? Quando você produz muito. Então, quando o americano vendeu outra ideia, de tu, mesmo produzindo pouco, tens que ganhar muito, capitalismo desenfreado. O chinês não, produz muito, você trabalha muito e ganha muito, na mesma proporção. Então, olhando nas drogas, a mesma pessoa que conseguiu fazer com que muitos dependentes no mundo existissem, ou o mesmo grupo, que de certeza é um grupo grande, conseguiu fazer com que existissem muitos drogados. Ela sabia que a música influencia em tudo. Nós agora escutamos, por exemplo, Tomorrowland, que eles até sabem a vibração que cada música pode fazer para a pessoa. No Tomorrowland, não sei se sabias, quando está começando um evento, a música é sempre aquela light. Mas quando já sabem, mais ou menos, que provavelmente todo mundo está alcoolizado, a música é pesada. A música bate com muita mais força. Que alguns tipos, por exemplo, quando já está muito cheio, a terra estremece. Porque eles aumentam aquelas coisas ali estão em volta, né? E engenheiros de som já sabem que, olha, esse som vai, por exemplo, até na marihuana. Não passa de marihuana. Então eles já tem aquilo tudo ali para não incomodar as outras pessoas. Então, tudo isso foi criado para que o homem soubesse que, olha, eu sou influenciável mesmo que eu não queira. Todos que eu assisto, escuto, ou as músicas que eu vejo no YouTube ou no Spotify, todas me influenciam. Eu escuto muito um tipo de música. O comportamento dos artistas que cantam aquele tipo de música vai me influenciar inevitavelmente. Marf, eu quero e agradeço imensamente por ter aceito o convite e por ter nos falado um pouco mais acerca deste tema. Espero contar consigo para as próximas oportunidades, para temas de muita importância para a nossa sociedade. Eu que agradeço pelo convite. Espero que eu tenha sido sucinto, porque na maior parte das vezes eu busco muitos exemplos. É importante. Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite e espero que tenha sido um bom programa. Espero que o ouvinte e o telespectador também tenha gostado dos exemplos dados aqui e, a partir de hoje, escute com consciência e dê exemplos mais novos. Agradecemos assim ao Marf Manice e agradecemos assim também que esteve a acompanhar a nossa conversa hoje acerca do papel dos músicos na conscientização do consumo de drogas por jovens e adolescentes, e o Marf acabou deixando algo muito importante: escutar com consciência. É importante entrar na vibe, tal como costumamos dizer, mas que tal vibar com uma boa mensagem, com conteúdo para o nosso futuro? Fica desta maneira para trás esta edição. Até a próxima. Sou Matilde Ericene. Até lá.